Irmãos, nós estaremos trabalhando o tema, é o 10º tema, né, o casamento é uma viagem, e o tema sugerido é deixe saudades ao sair. Esse é o tema sugerido, e nós vamos estar utilizando o texto que se encontra em Filipenses, capítulo de número 1. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 8. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 8. Diz assim a palavra do Senhor: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Amém. Vamos inicialmente ler apenas o verso 8, depois estaremos lendo os demais versículos desse parágrafo. Que Deus esteja falando aos nossos corações e trazendo edificação para as nossas vidas, em nome de Jesus, como foi pedido em oração. Paulo, que escreveu esta carta, o apóstolo Paulo, e quando ele escreveu essa carta à igreja que estava na cidade de Filipe, ele estava preso em Roma. E de Roma ele escreve esta preciosa carta para edificar a vida daquela igreja. Igreja que era constituída de famílias. Então, quando ele fala da igreja, ele está falando, obviamente, de pessoas, casais e famílias. Paulo está a 1000 quilômetros de distância. Roma para Filipos é cerca de 1000 quilômetros. Ele havia plantado aquela igreja há 10 anos atrás. E ele então se dispõe a escrever uma carta que promove a edificação para a vida daqueles irmãos. Ele inicia a carta nos versos 1 e 2, apresentando uma rápida saudação. Mas logo em seguida, a partir do versículo de número 3, Paulo passa a expressar profundos sentimentos que ele tem por aquela igreja. E ele vai, através dessas palavras aqui, mostrar como aquela igreja, como aquelas pessoas, elas marcaram de maneira tão significativa a vida do apóstolo Paulo, que ele está distante delas, mas sente profundo carinho, uma profunda saudade. Observemos alguns versículos que destacam essas expressões. Primeiro, o que nós lemos, o primeiro versículo, quando Paulo diz: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós. Então era um povo que deixou saudade no coração do apóstolo Paulo. Observe também o verso 3, olha o que ele escreve. 1:3, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Então Paulo recordava-se de muita coisa que Deus havia feito na vida daquela igreja, e toda vez que ele se recordava com o coração cheio de gratidão, né? Cheio de saudades, cheio de gratidão. Veja o versículo 4, quando ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós. Então são estes os sentimentos que marcam o coração do apóstolo. Ele diz: eu tenho saudade de vocês. Eu, quando me recordo de vocês, eu dou graças a Deus. Eu adoro ao Senhor. Eu, quando oro por vocês e peço que Deus continue suprindo as necessidades, eu faço isso com alegria. Então era um povo que despertava no coração do apóstolo todos esses sentimentos extraordinários. Mas ainda no versículo de número 7, olha o que ele diz, no 1:7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração. Diz: eu trago vocês no coração. Então aquele povo era um povo que deixou saudade no coração do apóstolo Paulo.
E a pergunta que precisamos fazer é: o que havia na vida daquelas famílias? O que havia na vida daquela igreja, na vida daquelas pessoas? O que havia na vida deles que marcou tão profundamente a vida do apóstolo, ao ponto de, quando ele recordar, ele diz: eu dou graças a Deus, né? Quando ele lembra-se, mesmo distante, preso, ele diz: eu estou com saudade de vocês. O que havia na vida daquele povo que trazia tantas coisas boas no coração do apóstolo? E de certa maneira, isso precisa ser aplicado na minha e na sua vida. O que precisa haver nas nossas vidas, nos nossos lares, o que precisa haver na nossa igreja, para que a gente marque a vida das pessoas de maneira positiva, significativa, de maneira que elas, quando se lembrarem de nós, possam dizer: eu me recordo de vocês e dou graças a Deus. Eu estou com saudade de vocês. Eu me alegro quando oro por vocês. E isso precisa também existir na nossa vida. Triste é quando o contrário acontece. Quando a pessoa diz: toda vez que me recordo me entristeço, ou não deixou saudades. Mas que Deus nos ajude, que a graça de Deus nos alcance, e que, como a igreja de Filipos, como aquelas famílias daquela igreja, assim sejamos nós, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Então vejamos 3 realidades que existiam na vida daquelas famílias. 3 realidades que existiam na vida daquelas famílias. Primeiro, a realidade da transformação. A realidade da boa obra de Deus na vida daquele povo. Ser pessoas, ser família que traz boas recordações, em primeiro lugar, é ser uma família alcançada pela graça de Deus, pelo poder do Senhor. Paulo diz, junte comigo por favor, observe, verso 1. Dou graças ao meu Deus, verso 3, 1:3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. E aqui ele vai trazer algumas recordações. A primeira, não vamos fazer na ordem aqui dos versículos, mas a primeira que eu queria destacar está no verso 6, quando ele diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu me recordo de vocês e eu dou graças a Deus. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus começou na vida de vocês uma boa obra. Paulo apresenta-nos esse primeiro elemento que gera uma positiva recordação no coração dele. Saber, com certeza saber, que Deus começou uma boa obra. Aqui, nesse versículo, nós aprendemos que o autor da obra é Deus. Ele diz: aquele Deus fiel, aquele Deus misericordioso, aquele Deus poderoso, Ele tem agido na vida de vocês. Aquele que começou, algo foi iniciado na nossa vida. Ele diz: aquele que começou, e o que este Deus faz é bom. Ele diz: Deus começou uma boa obra, uma obra abençoadora. É boa em nós e é boa para nós. O que procede de Deus é bom. Então ele diz: eu me recordo de vocês e adoro a Deus, e sinto saudade de vocês, porque eu sei que na vida de vocês Deus começou uma boa obra. Aquele que em vós começou, aquele que começou boa obra em vós. Interessante, porque a obra que Deus realiza, irmãos, não é apenas entre nós, é em nós. É uma obra profunda, verdadeira, transformadora. É obra que muda o nosso coração. É obra do poder do Espírito na nossa vida, que perdoa os nossos pecados e nos transforma de verdade. É boa obra porque é obra libertadora, transformadora,
perdoadora, garantida pelo poder do Espírito, fundamentada na obra realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Boa obra. Então ele diz: Deus começou uma boa obra em vocês e há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A obra foi começada, mas ainda não foi terminada. Nós estamos em obras. Mas o bom é saber que o construtor fiel, ele jamais abandona a obra que começou. Ele diz: ele começou a obra, e aquele que começou, ele perseverará até o fim, nos moldando, nos aperfeiçoando, nos fortalecendo, nos preparando para aquele grande dia, o dia da volta gloriosa de Jesus. Aí estaremos plenamente prontos, aperfeiçoados plenamente pelo poder do Espírito, em conformidade com a palavra do Senhor. Então, irmãos, este é o primeiro elemento que alegra o coração de Paulo, é saber que aquelas famílias, as pessoas daquela igreja, foram alcançadas por esta boa obra, poderosa obra, fiel obra, realizada pelo Deus Todo-Poderoso. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E esse princípio, irmãos, ele é claramente observado na vida de alguns membros da igreja de Filipos. Nós sabemos um pouco da história daquela igreja quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 16. Atos 16 conta-nos o início da plantação daquela igreja na cidade de Filipos. Paulo estava na sua segunda viagem missionária e ele chega naquela cidade. Deus resolveu começar uma boa obra naquela cidade, e Deus enviou um pregador, Deus enviou um missionário, cheio do Espírito, firmado na palavra, e ali vidas foram abençoadas. A primeira, vamos lá para Atos capítulo 16, depois a gente volta aqui para Filipenses. O primeiro membro da igreja de Filipos foi uma mulher chamada Lídia. Veja a descrição da conversão desta mulher. Atos 16, versículo 12. Vamos ler isso a partir do verso 12. Atos 16, 12. E dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o que aconteceu? O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Uma boa obra começou na vida daquela mulher chamada Lídia. Ela é descrita aqui como uma vendedora de púrpura, uma comerciante, talvez uma mulher muito envolvida nas preocupações administrativas, financeiras, preocupada com muitas coisas relacionadas às questões desse tempo. Mas Deus, soberanamente, graciosamente, resolve agir na vida de Lídia. Abre o seu coração, abre o seu entendimento. A palavra poderosamente penetra na sua vida,
ela crê, ela compreende, ela se volta para o Senhor, e uma boa obra, uma poderosa obra, uma transformadora obra inicia-se na vida daquela mulher. Por isso que o apóstolo Paulo, 10 anos depois, ao recordar-se daquela igreja, ele diz: eu me recordo de vós e glorifico a Deus, porque eu sei que na vida de vocês, Deus poderosamente, soberanamente, graciosamente começou uma boa obra. O segundo membro daquela igreja é apresentado a nós no mesmo capítulo, no versículo de número 16. Essa é uma jovem. Paulo descreve isso. Vamos ler juntos? Atos 16:16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, verso 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Aquele que começou em vós uma boa obra, a completará até aquele dia. Paulo tem convicção, irmãos, que o poder do Espírito se manifestou naquela cidade, na vida de mulheres, na vida de jovens, na vida de adultos. E isso traz profunda gratidão no coração dele, profunda alegria e profundas saudades, porque aquele povo não é o mesmo povo, é um povo liberto, é um povo perdoado, é um povo transformado, famílias renovadas pela presença do Espírito, pelo poder de Deus. É isso que traz algo realmente novo, positivo, marcante, e que deixa saudade. Os que deixam saudades são os que foram transformados pelo poder de Deus, perdoados pelo sangue derramado na cruz do Calvário, mudados de verdade, são agora novas criaturas em Cristo Jesus. O avarento é liberto, o possesso é liberto. O homem, o terceiro membro daquela igreja, ele é descrito a partir do versículo 19. É o carcereiro. O texto, ele é um pouco longo, mas é bem conhecido. Paulo continua pregando naquela igreja em Filipos. A menina foi liberta daquele demônio. Ela já não adivinhava. Os donos daquela menina que era escrava ficam irados e prendem a Paulo e Silas, presos à meia-noite, depois de chicoteados. O que é que eles fazem? Eles vão adorar o Senhor. O crente não murmura, o crente adora em todo tempo, porque ele confia na soberania do Senhor, no cuidado do Senhor. E diz que Paulo começa a adorar o Senhor. Verso 25, Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Verso 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O poder de Deus se manifestou naquela cadeia. Todas as algemas, todas as prisões, todos os cadeados foram soltos pelo poder da presença do Senhor naquele lugar. E o carcereiro, que dormia tranquilamente ali, todo mundo na cela, preso, no tronco. Verso 27. E vendo as portas do cárcere abertas, puxando da espada,
ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente. E como é que ele estava, irmãos? Trêmulo. Olha o estado emocional desse homem. Ele se tremia todo. Ele estava num estado emocional de tremor, quase havia tirado a própria vida. Prostrou-se diante de Paulo e Silas. Verso 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que... senhores, que devo fazer para que seja salvo? Ele percebe a sua perdição, de que vive uma vida desiludida, desesperada, presa às circunstâncias. Um homem que estava preso às circunstâncias mudaram, e ele logo quis tirar sua própria vida, tornar-se um suicida. Este homem reconhece a sua necessidade, a sua situação, de que ele precisa de salvação. Veja o que diz o texto. Responderam-lhe, verso 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê em Jesus, que uma boa obra se iniciará em sua vida. Crê em Jesus, que Ele vai perdoar os teus pecados, dá razão para que você viva com paz verdadeira, felicidade eterna em Cristo Jesus. Crê em Jesus, olhe para Jesus, volte sua vida para Jesus. Em Jesus há perdão, em Jesus há paz, em Jesus há alegria. Crê em Jesus, e Ele é capaz de abençoar a tua vida e também a tua casa. Veja o que diz o verso 32. E lhe pregaram a palavra de Deus, o instrumento que o Espírito Santo usa, irmãos, para abençoar vidas desesperadas, desanimadas, à beira da morte e do suicídio, é a palavra de Deus. Paulo pregou a palavra, e no poder do Espírito, aquele homem veio à fé, entregou a sua vida, a vida dele foi transformada, a casa dele foi transformada, a bênção do Senhor começou naquela vida e naquela casa. Por isso, que quando Paulo vai escrever uma carta para aquela igreja, cerca de 10 anos depois, ele diz: toda vez que eu recordo de vocês, eu adoro ao Senhor. Eu tenho saudades, porque eu sei que aquele que é fiel e que pode fazer infinitamente mais, começou uma boa, abençoadora, poderosa obra na vida de Lídia, na vida daquela jovem, na vida do carcereiro, dando alegria, esperança, razão de viver, e o libertando de todo sentimento de morte, de suicídio e de desespero, porque Jesus entrou naquela casa, Jesus entrou naquela vida. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa é a primeira razão que Paulo apresenta como elemento que promove no coração dele saudade, alegria e adoração a Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para nós nessa noite. Deus já começou esta boa obra em sua vida e família? Sim ou não? Se sim, adore ao Senhor, agradeça ao Senhor. Se não, hoje é dia do poderoso construtor começar uma boa obra. Não importa a sua situação. Se você é Lídia ou se você é aquela jovem, não importa a sua situação. Deus é poderoso para fazer, libertar, transformar e marcar positivamente a sua vida com o poder da graça transformadora.
Mas em segundo lugar, voltando para Filipenses, a primeira razão é a boa obra. A segunda razão, ele apresenta no versículo 5. Ele diz, vamos juntar o verso 3 com o verso 5. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Verso 5. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. O que havia na vida daquelas pessoas? Primeiro, transformação, boa obra de Deus. Segundo, cooperação. Era uma igreja que estava disposta a cooperar. A palavra cooperar, no original, é a palavra koinonia. Ou seja, eles têm comunhão com Deus que liberta, com os seus irmãos na fé, mas eles estão dispostos a batalhar, a lutarem juntos, a ver a obra avançando, o nome do Senhor sendo glorificado, outras vidas sendo libertas, outras jovens sendo alcançadas pelo poder do Senhor, outras mulheres de negócio sendo também alcançadas pela graça do Senhor, outros desesperados, à beira da morte e do suicídio, sendo alcançados pelo poder da graça transformadora. Eles não são apenas pessoas transformadas, convertidas, eles estão dispostas a cooperar, a positivamente marcar a história com aquilo que glorifica a Deus, que abençoa pessoas. Por isso que Paulo diz, quando eu me recordo de vocês, eu tenho saudades. Eu adoro ao Senhor, porque vocês são pessoas que promovem cooperação. Isso é visto na própria epístola. Se nós lermos, por exemplo, capítulo 4, observa aí, por favor. Um exemplo dessa atitude de cooperação, quando ele diz no verso 10, Filipenses 4:10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Ou seja, era um povo disposto a renovar o cuidado. E vocês renovam o cuidado sobre a minha vida, no sentido de que eles estão dispostos a investirem na obra missionária, no avanço do reino, abençoando pessoas. E gente assim marca vidas, deixa saudades. Eles não são vencidos pelo egoísmo, pela mesquinharia, pelo individualismo doentio que tem imperado neste mundo, cada um por si. Não, quem foi transformado pela graça de Deus é a habitação do Espírito, frutifica de maneira extraordinária e sobrenatural, em amor, em gentileza, em bondade, em misericórdia, em doação, em intercessão. Isso é sobrenatural, é extraordinário, é espiritual, é poder de Deus. Isso não é carnal, isso não é mundano, isso não é natural, é nova vida. Paulo diz, vocês renovaram o cuidado. No verso 10, verso 14, ele diz assim, todavia, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. Associar-se na minha prosperidade é muito mais fácil, né, meus irmãos? Você pode dizer, vocês se associaram, se tornaram sócios de mim na minha prosperidade, na minha ostentação. Não, ele diz, vocês quiseram se associar à minha luta, à minha tribulação. É gente que marca a vida dos outros, porque manifesta a presença de Jesus, o poder do Espírito. Verso 15. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, olha o que aconteceu. Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão
unicamente vocês. Egoísmo, individualismo, avareza, não é novidade da pós-modernidade. O coração do homem sem a graça de Deus é o mesmo. Ele diz: ninguém se associou, ninguém quis dar e receber. Eles só queriam receber, encher, mas não doar, abençoar. Mas com vocês é diferente. Vocês recebem, são abençoados e estão dispostos também a dar, a abençoar, a investir no avanço do reino, no cuidado dos missionários, na libertação de vidas, para que o nome do Senhor seja glorificado, o evangelho seja pregado, vidas sejam mudadas, igrejas sejam plantadas e o Senhor seja glorificado em tudo. Por isso que ele diz: quando eu me recordo de vocês, eu ergo um culto ao Senhor. Eu tenho saudade de vocês, porque vocês marcaram de maneira abençoadora, generosa a minha vida, nesse mundo de tanto materialismo. Vocês não nadaram a favor da maré, deste mundo egoísta. Vocês nadaram contra a maré, no poder do Espírito, em conformidade com a palavra de Deus, se associando à minha tribulação. Verso 16: porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Verso 18: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo diz: a ajuda de vocês sobre a minha vida foi como uma oferenda, foi como um ato de adoração aos olhos de Deus, foi como um ato de culto. Pessoas que deixaram saudades no coração de Paulo, porque foram pessoas cooperadoras, abençoadoras, que expressaram amor não só em palavras, mas em atitudes, em atos, reconhecendo que elas estavam no mesmo barco, enfrentando as mesmas lutas. Isso, irmãos, é ilustrado tanto na epístola, como também na vida dos convertidos, obviamente. Por exemplo, volte para Atos, capítulo 16. Veja esse princípio da cooperação sendo já ilustrado pelos primeiros convertidos. Nós primeiro lemos a conversão. Observe no versículo 14 do capítulo 16 de Atos. Atos 16, 14. Veja o que diz: certa mulher, chamada Lídia da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor fez o quê? Lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Eu vou perguntar e os irmãos vão responder, por favor. O que é que o Senhor fez? Misericórdia. Quem está aqui, diga amém. O que é que o Senhor fez em Lídia? Abriu o coração. Lídia recebeu do Senhor essa abertura da alma, da mente, do coração. Quem tem um coração aberto pelo Senhor, se dispõe também a abrir até mesmo as portas da sua casa. Veja o que acontece no verso seguinte: depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. O Senhor abriu o coração dela e ela abriu as portas da casa para apoiar a obra do Senhor. Ela se mostrou uma cooperadora. Fique na minha casa, eu quero abençoar a vida de vocês, eu quero expressar gratidão, apoio, hospitalidade. Eu não quero me deixar dominar por este mundo egoísta, individualista. Eu quero marcar positivamente. Isso é a vida de Lídia. A casa de Lídia se tornou uma espécie de quartel
Aonde começou aquela igreja, porque o versículo 40 diz: tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para onde? Veja aí, 16:40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Ela se converteu, abriu as portas da sua casa, a sua casa se tornou o ponto da congregação inicialmente. Uma mulher disposta a cooperar, a utilizar os seus recursos que Deus tem abençoado para promover a causa do reino, a pregação do evangelho, o apoio missionário, cooperação, marcando positivamente a vida das pessoas, a história, fazendo a diferença, deixando saudade. Veja o que acontece com o carcereiro. Ele se converte, mas diz o texto que logo após que ele ouve a palavra e eles têm um encontro ali com Jesus, ele é batizado. Verso 33, 16:33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, ele foi cuidar agora de Paulo e Silas, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir ele foi batizado e todos os seus. Ele não só quer a bênção da salvação, ele quer o serviço do salvo. Ele não só quer a bênção e diz, amém, que bênção. Não, ele cuidou das feridas, ele estava todo marcado. Não sei qual seria a outra palavra, lapiado, né? Essa é uma palavra. Marcado pelos vergões, e ele vai cuidar. Então, verso 34. Levando-os para a sua própria casa. O que ele fez? Lhes pôs a mesa. Eles estavam famintos. Ele cuida das feridas e prepara uma mesa, alimenta aqueles homens. Veja, irmãos, vida transformada é vida agora que trilha o caminho do cuidado, da generosidade, da frutificação, da diferença. Neste mundo caído, onde reina o individualismo, mais uma vez eu digo, o egoísmo, a avareza, quem recebeu do Senhor transformação, real salvação, trilha um novo caminho e marca a vida das pessoas. E a terceira realidade, a primeira foi a boa obra, transformação. Volte para Tessalonicenses, por favor. Nós vamos ver aqui a terceira e última. Perdão. É só para ver se estavam prestando atenção mesmo. Filipenses. Esse critério, irmãos, nós devíamos aplicar a todas as áreas da nossa vida. Aproveitar o tempo. Não de maneira regular. Não de maneira boa, mas de maneira excelente. Deus nos tem dado vida, tempo e oportunidade. Aproveite de maneira excelente. Na perspectiva familiar, individual e eclesiástica. Não se contente com o regular, com o bom, queira o melhor. Eu quero o melhor do meu tempo. Eu quero usar de maneira excelente, para que o nome do Senhor seja glorificado. As oportunidades, de que maneira você tem usado aquilo que o Senhor tem colocado em suas mãos, diante de você. A vida, o dinheiro, o tempo, as oportunidades, os relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja. Não quero o bom, quero o excelente. É assim que a gente marca positivamente esta geração. Não é apenas escolher entre o bom e o ruim, mas entre o bom e o melhor. Como ele diz na carta em 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há
e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E aí ele termina esse ponto dizendo assim: para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo quer mostrar que aquela igreja, aquelas famílias, eles precisam ter a capacidade de amar, firmados na palavra, discernindo o que é melhor, o que é o melhor, o mais excelente, que nos conduz para a maturidade espiritual e para o conhecimento de Cristo, o que é melhor para a família, vivendo com integridade, andando diante de Deus, com a boa consciência. Serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, ou seja, que esse amor persevere, e amando, preparemo-nos para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Ou seja, o caminho que nos prepara para o grande dia é o caminho do amor, em conhecimento, em discernimento e desfrutando do que é o melhor para as nossas vidas. Não meramente na perspectiva material ou financeira, mas acima de tudo o melhor, o mais excelente na perspectiva espiritual do conhecimento de Cristo sobre as nossas vidas. Ele termina esse parágrafo dizendo assim: cheios do fruto de justiça. Tem preparo para o futuro, mas enquanto aquele dia não chega, que nós estejamos frutificando, frutificando em santidade, frutificando em justiça, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo. Paulo sempre lembra, irmãos, que tudo de bom que a gente desfruta é por causa de Jesus. Jesus disse que sem Ele, nada a gente pode fazer. Só tem excelência, só tem frutos, só tem bênçãos, só tem capacitação por causa de Jesus. Por isso que ele termina o versículo dizendo, o verso 11, o qual é mediante Jesus Cristo. O pastor Russell Shedd, ele pregando nesse texto, ele conta uma ilustração de um grupo de árabes na antiguidade, quando os árabes ainda não tinham descoberto os rios de petróleo, que hoje tornam-os extremamente ricos. Um amigo pegou alguns árabes e os levou para Paris. E em Paris foi apresentar os pontos turísticos de Paris. Mas o amigo percebeu que eles só queriam ficar dentro do quarto do hotel. E ele não entendia por quê. Aquelas pessoas que viviam no deserto, elas queriam estar sempre no quarto do hotel. E aí ele chega no quarto e percebe que, na verdade, o que mais chamou a atenção deles quando estiveram em Paris não foi a Torre Eiffel, nem os museus, mas foram as torneiras. Porque eles acharam uma coisa extraordinária. Era o que você tocava e saía água. Eles viviam no deserto. E de repente você vê aquela criação, você toca e sai água. E no outro dia ele chega lá no quarto de hotel, eles estão com a chave de cano, tentando tirar as torneiras para levarem para o deserto. E o fato é, irmãos, e aí a conclusão que o pastor apresenta é a seguinte: eles esqueceram que torneiras sem os tubos e sem as fontes são inúteis. Torneira só joga água por causa dos canos e da fonte. A mesma coisa é a vida do crente. Somos como torneiras, mas fora da fonte somos inúteis. Só jorra a santidade, amor, fidelidade os que estão firmados em Cristo. Porque Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Seja uma torneira firmada na fonte que é Jesus Cristo. Eu quero concluir dizendo
algumas aplicações aqui rapidamente. Primeira, deixa boas recordações. Os que foram transformados são cooperadores e que estão crescendo em amor. Essa é a lição que nós tiramos desse texto. Os que deixam boas recordações são os que foram transformados, são cooperadores e estão crescendo em amor. Percebemos isso em nossas vidas, em nossos lares? Transformação, cooperação e crescimento em amor. Isso é o caminho dos que deixam saudades. Que caminho temos trilhado? Façamos como Paulo. Oremos por aqueles que já estão manifestando essas virtudes, para que perseverem e cresçam. Toda família, toda igreja continua sempre carente de oração. Aquela igreja tão excelente, Paulo diz, eu continuo orando por vocês, para que vocês não estacionem, mas que vocês prossigam frutificando, não se acomodando, para que o nome do Senhor seja glorificado. Que a gente possa fazer como Paulo, e que possamos também, como ele, agradecer a Deus por aqueles que estão manifestando essas virtudes. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para a sua casa e perceber estas marcas, transformação, cooperação, amor crescente, adore a Deus. Diga, eu dou graças a Deus, porque Ele alcançou a minha vida, libertou o meu coração e me transformou. É graça de Deus, é poder do Espírito, irmãos, que nos faz ser o que somos. Meus amados, por fim, oremos por um avivamento. Porque de certa maneira Paulo está orando por um avivamento aqui. Ele está dizendo que o amor de vocês cresça. Cresça em conhecimento, cresça em discernimento. Que vocês sejam cheios de justiça por meio de Cristo, e que isso tudo redunde na glória de Deus, em culto, em adoração. Isso é avivamento, irmãos. E nós precisamos dizer, Senhor, promove em nossos lares, na vida dos nossos filhos, na minha vida, este poderoso avivamento que nos leve a frutificar em santidade, em amor, em adoração, em vida diferente, em vida que marca as pessoas. Faz isso, Senhor. Glorifica o Teu nome em nossas vidas e em nossos lares. Em nome de Jesus. Amém.